R$90. 10 mega de 89 por R$80. 15 mega de 109 por R$99. Valores promocionais para pagamento até dia 15 de cada mês. Nettel, internet 100% fibra ótica. Rua Josefina Palma 200 Centro. Telefones 3231-1372 e 99898-3718. Internet fibra ótica é Nettel. Oi, vó, qual é a boa? Tô mandando um áudio pra sua prima explicando como votar. Também tô precisando aprender. Então agora eu vou mandar pra você. Oi, meu netinho lindo. Nestas eleições, o primeiro voto é para deputado federal. Tecle os 4 dígitos e aperte confirma. Aí, deputado estadual ou distrital, 5 dígitos e confirma. Depois, senadores, 3 dígitos e confirma. Faça 2 vezes, vamos eleger 2 candidatos. Governador são 2 dígitos e confirma. E presidente também são 2 dígitos e confirma. A votação é das 8 às 17 horas. O primeiro turno é dia 7 de outubro e o segundo dia 28 de outubro. Não se esqueça de levar um documento oficial com foto e seu título de eleitor. Ou só o e-título no celular se você tiver biometria. Pronto. Você é a melhor, vó. Calma aí, você não vai embora sem tirar uma selfie comigo. Justiça Eleitoral. Quando encontrar a equipe de promoção Clube 93 nas ruas, você já sabe, tem prêmios à vista. Blitz Club, movimentando a cidade, presenteando os ouvintes. E se o seu rádio estiver sintonizado em 93,9 quando for parado pela nossa equipe, você pode ganhar prêmios Blitz Club. Já estamos de volta, vai começar o Sala de Entrevista, aqui pelas ondas da 93.9. Faz bem ouvir, Clube FM. Começa agora o programa Sala de Entrevista. Sala de Entrevista. Muito bom dia, está começando a partir de agora o Sala de Entrevista, hoje recebendo aqui nos estúdios da Clube FM, Nayara Prates Ferreira, enfermeira especialista em captação, doação e transplante de órgãos da Santa Casa de Montes Claros. Hoje um assunto muito interessante aqui no Sala de Entrevista. Bom dia, Nayara. Bom dia a todos os ouvintes. Tudo bem? Eu também, graças a Deus. Gostaria de aproveitar o espaço e agradecer pela oportunidade de conversar sobre um assunto de extrema relevância que tem que ser muito difundido, conversado entre todas as pessoas, né? Para que as dúvidas sejam esclarecidas, para que elas sejam melhor informadas. Então, esse mês, né, tem o Setembro Verde. Como é comemorado o Setembro Verde e o que é o Setembro Verde? O Setembro Verde é o mês destinado à conscientização sobre a importância da doação de órgãos. O dia 27 de setembro ele é conhecido nacionalmente como Dia da Doação, de Incentivo à Doação de Órgãos, e são feitas diversas práticas, né, no Brasil todo para conscientizar a população sobre esse tema que é extremamente importante e que é ainda pouco falado. Tem muitas situações em que as pessoas têm dúvidas, ainda tem um certo tipo de receio de falar sobre o assunto também. Pois é, hoje nós iremos falar bastante sobre essa questão aí de doação de órgãos, né? Isso. E qual a importância de divulgação e difundir mais as informações acerca da doação de órgãos? Atualmente existem aproximadamente 33 mil pessoas na fila à espera de um transplante de órgãos e, infelizmente, a demanda é muito maior do que a oferta. A cada 10 famílias entrevistadas, 4 recusam a doação de órgãos, muitas vezes por falta de conhecimento sobre o desejo da pessoa em vida de ser um doador de órgãos e também sobre falta de conhecimento sobre a questão da morte encefálica, né? Acredita-se que é um tema de dificuldade de discussão, porque para falar de doação de órgãos a gente precisa falar sobre morte. E todos nós temos a dificuldade de falar sobre esse assunto, né? Muitos acreditam que deixando de falar da morte, que vai postergar a chegada dela.
Mas é um assunto que deve ser falado de maneira leve entre as pessoas, entre o grupo familiar, entre o grupo de amigos, para conscientização sobre a importância, né? Segundo dados da Organização de Procura de Órgãos de Montes Claros, só nesse primeiro semestre de 2018, 20 pessoas já morreram na fila esperando um transplante de órgãos. Você falou sobre a questão da informação, né? Sobre a questão da morte encefálica, e daqui a pouquinho a gente vai falar sobre essa diferença da morte encefálica com a morte que, como é que eu posso dizer? A pessoa tem o coração, se mantém batendo, mas o cérebro já morreu. Essa é a morte encefálica, né? Isso. Porém, nessa questão, em grande parte das pessoas tem receio de autorizar a doação de órgãos. Por que isso ocorre, na sua opinião? Os estudos mostram que grande parte recusa, né, cerca de 60% das recusas são por desconhecimento da família a respeito da vontade da pessoa ser um doador, né? Por isso que nós pedimos em todas as campanhas, todas as vezes que é conversado sobre o assunto, para falar que é doador, para as pessoas falarem, comunicarem que são doadoras em vida, né? No Brasil, a doação ela é consentida, ou seja, as famílias que fazem essa doação. Então, por isso a importância das pessoas conhecerem sobre o desejo da pessoa em vida. Também tem a questão da falta de compreensão do que significa a morte encefálica, como você falou, né? Muitas pessoas, no momento que o médico faz o diagnóstico da morte encefálica, ele constata o óbito daquela pessoa, é uma causa irreversível. E as pessoas têm uma dificuldade de compreensão por verem que os aparelhos estão fazendo com que o coração da pessoa bata, com que ela respire. Então, as pessoas têm esse conflito, né? Não entendem, não compreendem o que está acontecendo ali. E também pela dificuldade do momento, né? Elas estão passando por uma fase de luto que já é uma dificuldade de compreensão. Então, todos esses fatores, eles dificultam muito no momento da família decidir sobre a doação de órgãos. Um fato importante é que nenhuma religião, ela se posiciona contra a doação de órgãos. Todas as religiões são a favor da doação. O que acontece muitas vezes é que as pessoas fazem diferentes interpretações dos livros doutrinários. Então, tem essa questão também, né? Muitas pessoas têm muito aquela questão da pessoa falar, ele veio com um rim, com 2 rins, então ele vai ter que voltar da mesma forma que ele veio. Então, são esses os entraves que a gente tem no momento que a gente faz uma entrevista com a família. Então, diante disso, a importância da divulgação do Setembro Verde vem também para quebrar esse tabu, né? Para mostrar para as pessoas que realmente hoje é uma coisa assim que, vamos dizer, não é tão difícil como antigamente, né? Isso. Ainda tem a dificuldade, você mesmo disse que o pessoal ainda tem aquele receio. Já que falamos sobre a questão da morte, explica pra gente o que é a morte encefálica aí. A morte encefálica, ela é a completa parada, ela é a parada completa e irreversível das funções do encéfalo. No caso, com pouco tempo, os órgãos da pessoa vão entrar em falência. A pessoa está legalmente em óbito. E são feitas uma série de exames para constatar. Não são feitos através de critérios que esse diagnóstico é feito. Diferente do coma, que muitas vezes as pessoas confundem morte encefálica com coma, né? No coma é uma perda de nível de consciência, a pessoa está desacordada, porém ela continua viva. E tem exames, inclusive, que podem constatar que essa pessoa continua viva. Por exemplo, ela poderia fazer um eletroencefalograma. Já na morte encefálica, não. Ela já tem a perda completa e irreversível. Né? Uma vez constatada, não tem como a pessoa... O médico legalmente está falando que aquela pessoa está morta. A medicina hoje consegue detectar com 100% de precisão a morte encefálica? Hoje, 100%? Sim, conforme a resolução do CFM, né, 2173, de 2017, existem critérios que são feitos para poder
iniciar um protocolo de morte encefálica, e para fazer esse diagnóstico ele é muito bem feito. Primeiro o paciente ele é avaliado por um médico, tem que ter a causa do coma, tem que ser conhecida, né? O paciente ele tem que estar em coma com causa conhecida, ele não pode ter reflexos, os reflexos de respiração, reflexos de tronco, tem que estar todos ausentes. Então, o que acontece? Esse protocolo ele é iniciado, feito por um médico, exames clínicos que comprovam a ausência desses reflexos, e ele é de acordo com a faixa etária, né? Mas ele é feito uma segunda avaliação por um médico diferente do primeiro, para poder, como se fosse certificar, checar de que todos esses exames são negativos realmente. Além desses 2 exames, é feito um exame complementar. O que é esse exame? Esse exame é para ver se existe atividade cerebral, se existe atividade elétrica, metabólica ou sanguínea ainda naquele paciente. Só depois de concluídas essas 3 etapas que o médico vai chegar para a família e vai constatar a morte encefálica, que é a mesma coisa de morte. E para isso são obedecidos vários critérios, como tempo de internação, né? Tem que esperar um período de observação do paciente no hospital, ele tem que ter passado por uma série de exames que comprovem mesmo que ele não tem um outro tipo de tratamento não poderia reverter aquela situação. Então, ele também tem que ver a questão das medicações que ele está usando, né? Porque ele tem que ficar por um período de tempo sem as medicações que a gente chama de sedação, para não confundir o resultado dos exames com a atuação da medicação. Então, é tudo feito com muito critério, muito cuidado. Então, hoje consegue detectar 100% de precisão, então, a morte encefálica. Isso. Sobre a questão da divulgação de doação de órgãos, qual a maior dificuldade hoje para se abranger, para alcançar um público sobre a questão da divulgação e quebrar esse tabu que você disse que tem um número que a cada 10 pessoas, 10 famílias, 4 não aderem, recusam, é isso? Isso. Qual a maior dificuldade para a divulgação e para a orientação sobre esse assunto? No norte de Minas, por exemplo, nós temos a Santa Casa, é o único hospital transplantador do norte de Minas, né? E tem muitas famílias que chegam até lá que não têm acesso a essa informação, né? Acredito que é por falta de conhecimento, muitas situações em que o assunto não é discutido também. Também precisa ter mais campanhas voltadas para esse tipo de doação, de situação, né? Não só no Setembro Verde, né? Que é o mês destinado, mas durante todo o ano mesmo. Então, eu acredito que as questões escolas, universidades, os locais de saúde deveriam abrir mais para esse assunto, né, para que as pessoas saiam melhor informadas a respeito. Porque a gente muito se ouve falar de campanhas, doação de sangue, essas questões, né? E doação de órgãos parece que é uma coisa que as pessoas ficam com um certo receio de falar, né? Porque caracteriza muito sobre a questão da morte, como você diz. E falar de morte parece que as pessoas ficam com receio, né? Isso. E na verdade, é muito importante obtermos informações a respeito de assuntos que nem esse. É o caso de que antes a pessoa constava no documento que era um doador. Hoje já não se precisa mais, é isso? Isso. Em 97, né, com a Lei 9.434 e o Decreto 2.268, iniciaram que foi quando regulamentou a lei sobre a extração de órgãos para fins de transplante. Essas leis colocaram que todas as pessoas poderiam ser doadoras, a não ser que você manifestasse em vida e colocasse, né, no documento que você não é. Então, tem pessoas que tinham o documento escrito não doador de órgãos ou doador de órgãos. Só que existiu um certo desconforto da população a respeito disso, né? Em 2001, essa lei foi revogada, né, e entrou em vigor a Lei 10.211. Então, agora a doação ela é consentida, né? As famílias que vão decidir se vão doar os órgãos daquele paciente ou não.
Tendo, então, essa detectação de 100% de precisão da morte encefálica, facilitou mais hoje a questão das pessoas aceitarem ser doadores? Tendo essa certeza de 100%? A certeza, legalmente falando, né, e de acordo com a medicina, nós temos, porém, a dificuldade maior é das pessoas aceitarem, né? Como eu falei, na morte encefálica, as funções do encéfalo, elas não existem, elas já foram abolidas. Mas ainda assim, a família, ela vê o coração do paciente batendo, vê o paciente respirando com monitor, com o respirador, com medicações, e aquilo dificulta o entendimento sobre essa situação. Então, há necessidade de conversar mesmo sobre isso, né? Muitas vezes, no momento da abordagem, no momento em que constata o óbito, vai uma equipe especializada, capacitada para conversar com essa família, né? Independente de doação ou não, a principal função dessa equipe é a de acolhimento, acolher aquela família, né? Porque ela está no momento de dor por causa da perda do ente querido. E a questão do luto que eles estão vivendo, isso também é um dificultador, porque as pessoas passam por diversas fases do luto e eles nem sempre assimilam de imediato o que está acontecendo. E o tempo, infelizmente, não é um tempo muito grande. O único momento em que a equipe tem para falar sobre esse assunto é nessa situação, né? Não tem como postergar muito e conversar com aquela família depois de um tempo para ela poder... É lógico que toda a conversa ela é dentro do que a família, das condições daquela família, né? Mas ainda assim não são espaços de tempo muito grandes que daria para eles assimilarem melhor aquela situação. Você falou de tempo, e só para a gente finalizar esse primeiro bloco aqui do Sala de Entrevista, a questão do tempo. Eu não sei se eu posso dizer assim, o órgão, ele tem um tempo, ele tem uma validade, vamos dizer assim? Cada órgão tem um tempo para, né, assim, quando acontece a captação, um tempo para transplantar. Por exemplo, o coração, ele tem até 4 horas, né? Desde o momento que ele é captado até o momento do transplante. O pulmão são 6 horas, já tem, por exemplo, os ossos, que são 5 anos, então depende muito do órgão. Mas a corrida maior contra o tempo é porque não pode ocorrer a parada cardiorrespiratória, né? O paciente ele é mantido através de aparelhos e medicações, é feito todo o diagnóstico de morte encefálica, mas se ocorrer a doação de múltiplos órgãos, aquele coração precisa ainda, o paciente não pode ter ocorrido a parada cardiorrespiratória. Nós vamos para o rápido intervalo comercial, fechando esse primeiro bloco. Hoje nós estamos aqui recebendo a Nayara Prates Ferreira, ela que é enfermeira e especialista em captação, doação e transplante de órgãos da Santa Casa de Montes Claros. Já já a gente volta com mais um bloco no Sala de Entrevista. Sala de Entrevista. Super N, sua loja em Brasília de Minas, informa a hora. Clube, agora 10h22. Mega liquidação de calçados das lojas 4 Estações, Silvana Confecções e Super N. Uma grande variedade de calçados masculinos e feminino adulto e infantil, com descontos de 50% a 70%. Corra e aproveite. Super N, loja 4 Estações e Silvana Confecções, na Coronel Sansão, juntas para melhor servir. Brasmetal, materiais de construção e serralheria. Fabricação de artigos de serralherias, fabricação de esquadrias de metal, fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda. Comércio varejista de materiais de construção em geral, tijolo, areia, brita, cimento e muito mais. Rua Rio Pardo, número 165, telefone 99842-8553. Brasmetal, materiais de construção e serralheria. Direção Alexandre.
Em Brasília de Minas, Laboratório Senhora Santana. Agora sob nova direção. Profissionais de alta competência e experiência. Aparelhos modernos de alta tecnologia. Resultados precisos e com rapidez. Excelência no controle de qualidade. Além de coleta domiciliar, coleta infantil especializada. Temos preço especial para exame de DNA. Cobrimos qualquer orçamento e atendemos vários convênios. Estamos na Avenida Bias Fortes, 846. Fone 38 3231 1066. Laboratório Senhora Santana. Há mais de 9 anos, qualidade e compromisso com a sua saúde. Abasteça seu carro em um dos postos Ali de Brasília de Minas. Posto Prêmio, de em frente ao Mercado Municipal. Posto Panorama, no Trevo do Alto Claro. Posto Classe A, Avenida Bias Fortes, próximo à AABB. E Posto Elo, na Avenida Rui Barbosa, pertinho do Hospital São Vicente. São profissionais treinados para oferecer sempre o melhor atendimento para você. Temos também troca de óleo. Vai abastecer o seu carro? Passe em um dos postos Ali de Brasília de Minas e veja a diferença. Droga Rede, tudo em medicamentos e perfumaria, onde o preço é justo e a qualidade é mais. Confira algumas de nossas ofertas. Adrenolato 70 de R$ 37,23 por apenas R$ 9,30. Propranolol de 6,10 por apenas R$ 2,00. Sildenafila de 15,40 por R$ 2,99. Dipirona 10 ml, somente R$ 1,49. Escolha uma das 3 lojas da Droga Rede em Brasília de Minas para ser a sua favorita. Loja 1, na Avenida JK, em frente à rodoviária. Loja 2, Avenida Bias Fortes, ao lado da Cardiominas. E Loja 3, na Avenida Januária, bairro Araújo. O WhatsApp 99968-1920. Repetindo, WhatsApp 99968-1920. Acerte na escolha. Venha para a Droga Rede. Copiadora e distribuidora Digital Center. Representante da água mineral Aguaí. Água galão de 20 litros, R$ 8,00 para entregar e R$ 7,00 para retirar no local. Água de excelente qualidade com pH 6,18. Temos frango assado aos domingos. Entregamos em domicílio. É só ligar 99872-9946 e 99223-5485. Copiadora e distribuidora Digital Center. Na Travessa Padre Calado, número 35. Faz bem ouvir Clube FM. A Jacied Roupas, Acessórios e Moda Íntima está com grandes promoções e super descontos de 10 a 30%. Venha conferir. Trabalhamos com roupas femininas, masculinas e infantis. Temos roupas para a academia e lindas lingeries. A Jacied trabalha com sacoleiras. Se você quer ter uma renda extra, aproveite a oportunidade. Peças íntimas no atacado a partir de R$ 3,00. Jacied Roupas, Acessórios e Moda Íntima, Avenida Bias Fortes 625. Telefone 99928-4008. Direção Cida e Jair. Lembrei de você, o melhor programa das suas tardes de segunda-feira. Sabe aquela pessoa que marcou a sua vida? Você faz meu coração bater mais forte, acelerado. Aquela música que foi trilha sonora de parte do seu passado? Completamente apaixonados, perdemos toda a nossa timidez. Como é doce o beijo quando vem da sua boca. E aquele artista que você amava e há tempos não ouve mais falar? Meu carinhas com o queixo na mão. Clube, bom, xibom, xibom, bom, bom. Bom, xibom, xibom, bom, bom. Maria, mamá. Clube! Esse amor eu sei, quer me enlouquecer. Agora você vai lembrar. Reviva momentos inesquecíveis. Deixe saudade nada mais. Lembrei de você, um programa para emocionar. FM. Aquelas emoções bonitas na minha cabeça.
Toda segunda, de 2 às 4 da tarde, na Clube. Eu sei que eu queria estar contigo. Lembrei de você. Apresentação Patrick Rodrigues e Samantha Dias. Já estamos de volta com Sala de Entrevista. Sala de Entrevista. De volta com Sala de Entrevista, hoje falando sobre doação de órgãos. Já tivemos o primeiro bloco aí, falamos sobre a divulgação do Setembro Verde. Estamos recebendo a Nayara Prats, ela que é enfermeira especialista em captação, doação e transplante de órgãos da Santa Casa de Montes Claros. Nayara, para quem ligou o rádio agora e não ouviu a gente falando aqui sobre o Setembro Verde, tem como fazer só um resumo do que é o Setembro Verde? Claro. O Setembro Verde é o mês de incentivo à conscientização sobre a doação de órgãos. E o dia 27 de setembro é comemorado, é conhecido como o Dia Nacional de Incentivo à Doação de Órgãos, né? São feitas diversas ações para que a população conheça melhor a respeito dessa causa e que as pessoas possam conversar entre si sobre a importância da doação e dizerem que são doadoras de órgãos. Hoje nós já tivemos algumas informações a respeito de doação de órgãos. Daqui a pouco teremos também um espaço para que os nossos ouvintes possam tirar suas dúvidas, fazendo aqui as suas perguntas. Mas antes, eu gostaria de perguntar para você sobre a questão do doador. O que é um doador falecido e o que ele pode doar? Existem dois tipos de doador falecido, né? Que é o doador que tem a morte encefálica constatada. Esse doador ele pode doar o coração, pulmão, pâncreas, rins, fígado, ossos, pele, tendões, vasos. E tem o intestino, córneas. E tem um doador de coração parado, que é aquela pessoa, aquele paciente que teve um outro tipo de óbito causado por uma parada cardiorrespiratória, né? Nesse caso, ele pode doar os tecidos, que são córneas, ossos, pele e tendões e os vasos. Muito se fala sobre essa questão do doador. E você, no bloco anterior, falou que é um consentimento da pessoa em vida, né? Tendo, então, essa pessoa faleceu e ela não tinha manifestado o desejo de ser doador. Então, a família pode autorizar a doação dos órgãos? Então, com a nova lei, né, que foi anteriormente, era o paciente decidir em vida se ele poderia ser doador ou não. Agora, a lei foi revogada e a nova lei, de acordo com a nova lei, são os familiares quem decidem se a pessoa pode ser doadora ou não. O que a pessoa pode fazer é falar em vida que ela é um doador, porque assim facilita o momento da decisão da família, né? Lembrando que quem pode autorizar essa doação do paciente falecido são os parentes de primeiro e segundo grau, né? Obedecendo à linha reta ou colateral, que são o quê? Pais, irmãos, filhos e também o cônjuge. Se essa pessoa tiver uma união estável, ela tem que ser registrada. Nós falamos aqui sobre a questão do doador falecido, né? Você já citou muito bem falando que ele pode doar. E o que é um doador vivo e o que esse doador pode doar, vamos dizer assim. O doador vivo é aquela pessoa juridicamente capaz de fazer essa doação, e para que ele seja doador, ele precisa passar por uma série de exames, né, para que veja a possibilidade dele continuar bem, né, saudável, que não haja comprometimento da saúde dele quando fizer essa doação. Ele pode ele pode doar um rim, né, que nós temos 2 rins, pode doar parte do fígado, parte dos pulmões e também medula óssea. Judicialmente, ele pode doar para parente de até 4º grau. E se for uma pessoa que não seja parente, ele tem que ter uma autorização judicial para fazer essa doação.
Nós até falamos sobre a próxima pergunta aqui, nós já até mencionamos, falamos um pouquinho sobre isso. Quem pode autorizar a doação de órgãos? No caso, você já disse que é a família, né? Em questão. Hoje em dia não existe mais na carteira de identidade que o cidadão é doador ou não. Que mudança que houve na lei? Você já mencionou, mas pode ressaltar novamente. A nova lei é a 10.211 de 2001. Agora, essa lei diz que a família que consente a doação, né? Então, no momento em que ocorre o óbito, é a família, são os parentes de primeiro, segundo grau e cônjuge que podem definir se vão doar aqueles órgãos ou não. Antigamente, isso era registrado no documento, né? Agora, não mais. A nossa lei, ela diz que são os parentes que têm que assinar essa autorização, os familiares. Você que conversa muito com famílias, com as pessoas, essa questão da doação, o que mais implica? Qual a barreira para que as pessoas possam aceitar essa questão da doação hoje? Questões culturais, né? Muitas pessoas não entendem, não compreendem sobre a morte encefálica, né? Uma situação muito difícil. A questão da família não saber do desejo da pessoa em ser doador em vida dificulta bastante, porque a maioria das pessoas, a tendência é de aceitar o que a pessoa definiu em vida, né? E nem sempre eles sabem. Então, tem algumas questões... Você acha que existe essa questão, só te interrompendo, essa questão da pessoa não ir contra aquilo que a pessoa decidiu em vida? Isso, tem muito essa questão. A gente ouve isso muito nas entrevistas com as famílias, né? Eu não vou doar porque eu não sei se ele era. Mas aí eu sempre peço para fazer uma reflexão sobre como a pessoa era durante a vida, né? Se a pessoa era aquela que gosta de ajudar os outros, né? Que se sentiria bem fazendo uma boa causa para ajudar uma pessoa. Então, essas questões de reflexão sobre como aquela pessoa ajudam também a família a definir, né? Tem questões também, situações em que, por exemplo, a maioria quer a doação e tem uma pessoa contra. Então, nesses casos não acontece. Como ficaria nesse caso, então? A gente tenta conversar e entender o posicionamento daquela pessoa, né? Porque a nossa função ali é acolher a família e esclarecer. Porque no fim, quando ocorre a doação ou a recusa, eles têm que assinar um termo, né? Consentindo ou recusando. Então, tem que ser uma coisa esclarecida, eles têm que ter a oportunidade de tirar todas as dúvidas. Então, nós não estamos ali para julgar ninguém. Então, o principal passo é conversar com aquela pessoa e entender o ponto de vista dela, né? Em cima do que ela tiver de dúvidas, a gente tenta conversar. Se a pessoa ainda assim optar por não, aí a gente recusa a doação, mesmo que a maioria queira, né? Porque qual o principal objetivo de uma doação? É um ato de amor, de generosidade, de solidariedade ao próximo. E, em momento algum, de causar algum tipo de desavença entre as famílias, né? Então, se uma pessoa é contra... ou eles se conversam entre si, a gente conversa, nós podemos conversar com eles para voltar num outro momento, né? Dar um tempo para eles conversarem entre si, para definirem se eles querem ou não. Tudo fica a critério da família, mas jamais ir contra essa posição das pessoas, né? Hoje você é enfermeira na Santa Casa de Montes Claros. Isso. É isso? Quais os tipos de transplantes podem ser feitos na Santa Casa em Montes Claros? A Santa Casa atualmente faz transplante de córnea, rim e fígado. E os órgãos que são captados em Montes Claros são encaminhados para onde? Existe um cadastro, né, chamado Cadastro Técnico Único. Todos os pacientes que necessitam de uma doação de órgãos, ele é registrado nesse cadastro. Ele é a nível estadual. E em casos de pacientes que têm alguma doença que eles precisam ser transplantados de imediato, né, com urgência, esse paciente ele é visto a nível nacional. Quando ocorre a doação, quando a família faz essa doação, é rodado um ranking, que a gente chama.
a Central de Captação, Notificação e Distribuição de Órgãos, que é a CNCDO, ela faz, olha quem são os pacientes que estão na fila obedecendo critérios como compatibilidade sanguínea, tempo de espera, a doença em si, né, a urgência do procedimento, e esses pacientes, eles são contactados. Então, primeiro ocorre roda esse ranking para saber quem é o paciente que é o potencial receptor daquele órgão. Então, nem sempre os órgãos que são captados na Santa Casa ficam lá, né? De acordo com a lista, com o cadastro técnico único que a gente conhece como lista de transplante. É uma estadual. Uma lista. No caso, tem a regional, né? Uhum. E tem a estadual. Essa questão da pessoa que já é um doador, a questão da saúde, como é que é a vida, o cotidiano dessa pessoa que é um doador? Na questão de exames, como é que ele deve manter a saúde, vamos dizer assim? O doador, ele faz primeiramente uma série de exames para saber se ele pode ou não, né? Nem sempre ele tem capacidade, a saúde permite que ele faça essa doação. Então, ele vai passar por uma série de exames e um acompanhamento. E já pegando o gancho, né, a pessoa que é receptora, né, o paciente transplantado, ele pode ter uma vida normal, né? Nós temos casos de pacientes que são campeões de atletismo, por exemplo. Uhum. Mas é um paciente que vai ter que fazer acompanhamentos periódicos, né? E ele tem que fazer uso de medicações por toda a vida, que são os imunossupressores, né? Porque o organismo, ele entende que aquele órgão não pertence ao paciente. Então, a tendência dele é rejeitar se não forem usadas essas medicações. Então, ele tem que fazer o controle pelo resto da vida. Lembrando que o transplante, ele não é uma cura, ele é um tratamento. Por isso que tem que ter esse cuidado. Mas, assim, aumenta a qualidade de vida daquele paciente, que se não transplantasse, poderia ser que viesse até a óbito, e melhora a expectativa de vida dele também. Você falou sobre uma coisa aí que justamente seria a próxima pergunta a ser feita. Essa questão da rejeição. Quando a pessoa recebe um órgão e acontece a rejeição, o que é feito? Esse paciente, ele vai ser avaliado pela equipe, né? E ele vai ser listado novamente na fila do transplante, né? Dependendo se ele tiver condição para ser listado. Ele tem que passar por uma série de exames, vai ter que passar pela avaliação da equipe. E, geralmente, os pacientes que já foram transplantados, no caso de um retransplante, esses pacientes são priorizados. Me fala uma coisa, como pode ser a vida de uma pessoa pós-transplante? Ele pode ter uma vida normal, saudável, né? Desde que ele tenha os cuidados com a própria saúde. Tem que ser pessoas que têm que ter um cuidado de ingerir as medicações no horário certo, né? Fazer os exames periódicos também. São os cuidados básicos que nós devemos ter com a nossa saúde, né? Praticar exercícios, mas não esquecendo dessa questão, né? Dos cuidados periódicos e das medicações que têm que ser tomadas. Até mesmo porque a pessoa fica na fila, espera um tempo e depois que recebe o órgão, se não cuidar da saúde, é como se tivesse desperdiçado, vamos dizer assim, aquele órgão que foi doado, né? Sim, e até mesmo porque as medicações, os imunossupressores, elas podem desencadear, por exemplo, o paciente pode vir a desenvolver uma diabetes, uma hipertensão, que anteriormente pode ser que o paciente não tinha, mas é uma questão de benefício, né? Tanto a diabetes quanto a hipertensão podem ser controlados, né? Diferente de que se o paciente não transplantasse, poderia ser que ele nem estivesse vivo. Então, tem uma série de cuidados que tem que ter. Daqui a pouquinho, no próximo bloco, iremos falar sobre qual tipo de transplante exige ainda mais cuidado por parte do paciente após a cirurgia. Mas é depois do intervalo comercial. Hoje estamos falando sobre doação de órgãos. Estamos recebendo a Nayara Prates Ferreira, que é enfermeira e está nos informando, falando para os nossos ouvintes a respeito do Setembro Verde. Daqui a pouquinho a gente volta com mais um bloco no Sala de Entrevista. Sala de Entrevista.
Drogaria São Pedro, agora com consultório farmacêutico, onde você encontra assistência farmacêutica de alta qualidade e informa a hora. Clube, agora 10h43. Ofertas do mês da Drogaria São Pedro. Não é fake news. Pode acreditar. Fralda personal Jumbo só R$17,90. Fralda geriátrica Masterfrau apenas R$9,90. Nebulizador G-Tech por R$119,90. Tintura Nutrice, exceto cores especiais, só R$18,90. Boneca Barbie com anel somente R$27,90. Alicate Cutícula Mundial referência 522 apenas R$14,90. Drogaria São Pedro. Preço baixo de verdade todo dia. Bom é poder te atender, bom é cuidar de você. A Clínica Medic Center é a clínica mais completa de Brasília, de Minas e região. Venha para a Medic Center. Oferecemos o melhor para você e toda a sua família. Cardiologista, clínica geral, cirurgião geral, dentista, dermatologista, endocrinologista, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, geriátrico e ginecologista. Na Medic Center, realizamos vários exames com descontos especiais. Atendimento através de convênios PAF, Medic Center Card e particular. Agendamento de consulta nos fones 38 3231 3002 ou 99900 6147. Avenida Bias Fortes 1030, em frente ao Hospital Senhora Santana. Medic Center, a medicina ao alcance de todos. Medic Center, a clínica do associado Bom Pastor. 38 3231 3002. Droga Rede, tudo em medicamentos e perfumaria, onde o preço é justo e a qualidade é mais. Confira algumas ofertas. Alendronato 70 de 37,23 por apenas 9,30. Propranolol de 6,10 por R$2. Sildenafila de 15,40 por R$2,99. Dipirona 10 ml somente R$1,49. Escolha uma das 3 lojas da Droga Rede em Brasília de Minas para ser a sua favorita. Loja 1 na Avenida JK, em frente à rodoviária. Loja 2, Avenida Bias Fortes, ao lado da Cardio Minas. E Loja 3, na Avenida Januária, bairro Araújo. WhatsApp 999681920. Acerte na escolha. Venha para a Droga Rede. Precisa de peças para bicicletas? Vá a Eletrociclo. Precisou de peças para eletrodomésticos? Eletrociclo. Ai, aqui tem tudo o que você precisa. Seu liquidificador, tanquinho e ferro elétrico tem conserto. E a Eletrociclo tem a peça ideal para qualquer marca. Na Eletrociclo é bem mais fácil. Compre sua bicicleta e parcele em suaves prestações no cartão de crédito. Eletrociclo, Avenida Rui Barbosa, 536 Centro. Fone 3231-1439. Sua empresa merece uma assessoria contábil respeitada. Contabilidade Ribeiro. Credibilidade e confiança que garantem segurança para a empresa e tranquilidade para você. Abertura de firmas, alteração e baixa de empresas, ITR, Imposto de Renda Pessoa Física e Jurídica, além de outros serviços na área contábil. Contabilidade Ribeiro. Rua Coronel Sansão 210, no centro de Brasília de Minas. Telefone 3231-1109. Antes do gás acabar, ligue para a Copagás e peça o seu gás. Temos o melhor preço da cidade e você ainda ganha brindes. O telefone fixo é 3231-2359 e o da Vivo 998369844 e o da TIM é 991994865. Temos também água mineral e Igarapé. Copagás, MG 202, saída para Montes Claros. Já imaginou ter a solução para todas as suas necessidades em um só lugar? Agora você pode! Em Brasília de Minas, clínica especializada em odontologia. Implantes, canal, aparelho ortodôntico, clareamento, lentes de contato, botox, lipo de papada, preenchimento facial e bichectomia. Os melhores especialistas. Doutora Larissa Viana, clínica geral e extrações de siso. Doutora Karina Cardoso, clareamento dental, facetas e lentes de contatos. Implantes, dentadura fixa e tratamento de canal. Doutora Sara Freitas, ortodontista. Doutor e professor Tiago Lima, bichectomia, botox e lipo de papada. Clínica especializada em odontologia. Rua Coronel Sansão 343A, edifício Office Center, em frente à Eletrosom. Telefone 99873-3393.
No Lojão Popular tem preço e mercadorias de qualidade. São calças, camisas, bermudas, saias, roupas infantis, calçados, cama, mesa e banho e acessórios em geral. Lojão Popular, onde você vai economizar. Rua Coronel Sansão, próximo aos Correios. Quality Farma, sua qualidade de vida sempre em primeiro lugar. Quality Farma, você sabe, ao seu lado sempre está. Quality Farma, pontualidade, credibilidade. Quality Farma é a melhor opção. Produtos naturais e fitoterápicos. Quality Farma, excelência em manipulação. Quality Farma, farmácia de manipulação. Rua Coronel Sansão, número 200, Brasília de Minas. Em frente à Câmara Municipal. Telefone 3231-3104. Medicamentos manipulados com qualidade. Quality Farma, farmácia de manipulação. Clube FM. Grupo Bom Pastor é tratamento especial, respeito e atenção com a sua família. O nosso ideal é te dar tranquilidade, serviço eficiente com agilidade. A segurança, o conforto presente, com o plano PAF você pode contar. Um amparo seguro, uma mão amiga. Grupo Bom Pastor, com você, por você. Funerária Bom Pastor, há mais de 20 anos amparando sua família. Avenida Bias Fortes, 1030, Brasília de Minas. Fones 38 3231 1415, 991 17 1757 e 999 58 1757. Grupo Bom Pastor, com você, por você. Plano de governo de Adalclever 15 para educação em Minas. Adalclever vai transformar o piso nacional dos professores em realidade. Vai fazer parcerias com a iniciativa privada para construir creches e escolas infantis nos municípios. E vai focar o ensino médio 100% para o ensino profissionalizante. Eu quero unir Minas para que possamos voltar a crescer e ter força nacional. Minas tem jeito, pode acreditar. Adalclever 15 governador, coligação Minas tem jeito. Loteamento Mirante do Lago. Lotes à vista e a prazo. Todos documentados e com toda a infraestrutura. É fácil para você. Tudo com a maneira simples de Enoque Martins trabalhar. Agora sob a administração também de Enoque Martins, a HM Mineradora. Brita 0, Brita 1 e Pó de Brita. Premoldado 010, 015 e 020. Areia lavada e de reboco. Venha nos visitar. Contato pelo telefone 99879 1886. Jornalismo da Clube. As principais notícias da nossa região, do Brasil e do mundo. Boletins diários a partir das 6 horas da manhã. Jornalismo Clube FM. A notícia no seu tempo. De volta com sala de entrevista, agora o último bloco. Sala de entrevista. Hoje o Sala de Entrevista falando sobre Setembro Verde, falando sobre doação de órgãos. E estamos recebendo aqui a Nayara Prates Ferreira, enfermeira especialista em captação, doação e transplante de órgãos da Santa Casa de Montes Claros. Já foram abordados aqui vários temas e esse último bloco nós teremos também as perguntas dos nossos ouvintes que estão chegando pelo WhatsApp, mas daqui a pouquinho, porque antes eu gostaria de perguntar para você, Nayara, a questão do tipo, assim, qual tipo de transplante exige ainda mais cuidado por parte do paciente após a cirurgia? Todos os transplantes, eles exigem cuidados, né? O paciente tem que ter cuidados rigorosos, né? Depois do transplante, para que ele não perca aquele órgão. Mas coração e pulmão são órgãos que exigem um grande cuidado, tanto antes quanto pós-transplante, né? Principalmente porque os pacientes eles precisam fazer a recuperação cardiopulmonar através de uma fisioterapia muito bem feita, né? Para que eles possam recuperar, restabelecer a saúde o mais rápido possível.
A rotina de uma pessoa que recebe um órgão muda totalmente? A princípio, a mudança é porque essa pessoa toma as medicações que são os imunossupressores, então a imunidade daquela pessoa vai abaixar, né? Então, essa pessoa ela tem uma predisposição maior a ter infecções, né? Pegar doenças, então, respiratórias, por exemplo. Então, é utilizado máscara durante um período, né? Principalmente em locais onde tem muita movimentação de pessoas. Cuidados com ferida operatória, né? Depois do transplante. As medicações também, quando o paciente é transplantado, ele já começa, depois de um tempo, quando ele já está com possibilidade de cuidar de si próprio, ele já é ensinado a tomar aquelas medicações nos horários certos, as medicações certas. E lembrando que o transplante, ele envolve também a família, né? O paciente, ele precisa estar inserido num contexto familiar, para que as pessoas da família possam ajudá-lo também naquele momento, né? E a questão da alimentação também exige uma mudança? A alimentação, ela vai ser de acordo com a situação do paciente. Mas, no geral, quando acontece o transplante, ele, depois de um tempo, né, que é restabelecido, o paciente vai ter uma vida saudável. Ele pode ser inserido na sociedade, ele pode trabalhar, pode praticar exercício físico, sem problema. Você que é especialista na área, como você vê o avanço da medicina nessa área? E você acredita que cada vez mais a medicina pode salvar vidas por meio de cirurgias, de transplantes? Com certeza. Com os avanços hoje, nós temos a condição, né, de fazer o diagnóstico muito bem feito da morte encefálica, né, através de todos os exames, de todos os critérios que são exigidos pela lei. E nós temos essa condição de passar essa informação para a família com certeza, né? Porque é um momento de extrema importância, nós estamos falando de uma vida, então tem que ser passado para aquela família tudo com muita certeza. E, com certeza, a medicina tem avançado muito nas questões dos transplantes, né? Hoje, a sobrevida dos pacientes que transplantam é muito maior do que antes. Tinha pacientes que falavam-se de expectativa de vida de 5 anos pós-transplantes. Nós temos pacientes com muitos anos de transplantados e tendo uma vida muito saudável. Então, além disso, são recursos, é um tratamento que a pessoa pode fazer, né? Quando, por exemplo, ele não tem mais nenhuma outra condição de continuar vivendo se não for através daquele transplante, né? Então, hoje, essa questão aí da pessoa ter uma qualidade de vida, hoje, com a medicina, com o avanço da medicina, então hoje temos um diferencial de antigamente para hoje. Sim, com certeza. A pessoa que tem uma expectativa de vida maior, vamos dizer assim, hoje? Tem uma expectativa de vida maior, porque hoje em dia os cuidados também, eles são bem específicos para aqueles pacientes, né? As equipes estão em busca cada vez mais de especializações, né, na área. Os centros onde é feito os transplantes, eles estão cada vez mais bem equipados. Então, tudo isso contribui, né, para que essa pessoa tenha um tratamento melhor, de maior qualidade. Eu quero agora números. Qual a maior fila de espera por um transplante no estado de Minas Gerais? Vamos falar de Minas Gerais. Em Minas Gerais, o órgão que tem maior número de pacientes à espera é o rim. Atualmente são 2.000, de acordo com essas informações que são passadas pela Organização de Procura de Órgãos de Montes Claros, são 2.379 pacientes no primeiro semestre de 2018. Seguido da córnea, que foram 1.111 pacientes, e o fígado com 52 pacientes. Esse é a nível estadual, no estado de São Paulo, de Minas Gerais. A pessoa que está na fila de espera, a qualquer momento ela pode receber uma ligação informando que o órgão foi liberado para ela. Como é que é essa questão aí? A pessoa, quando ela vai ser listada, ela passa, né, pela equipe do transplante. Essa equipe vai fazer todo um acompanhamento com essa paciente, tanto a questão da saúde quanto a questão psicológica, né? Ela passa por uma avaliação multidisciplinar.
E no momento em que ela é listada, pego contato dela de vários telefones onde ela com as pessoas que têm maior facilidade de encontrá-la naquele momento, e é informado a ela que ela pode receber a ligação a qualquer momento, né? Lembrando que muitas vezes isso é trabalhado também durante o processo de espera, que nem sempre quando essa pessoa é convocada para ir ao hospital, né, quando aparece um órgão, uma doação, nem sempre esse transplante, pode ser que esse transplante não aconteça, né? Porque no momento que a equipe vai captar esse órgão, eles podem ver algum problema que inviabiliza esse transplante, né? O órgão pode não ser viável e aí o paciente não vai transplantar. Então, isso é trabalhado também durante o processo que ela está esperando. Então, no momento que ela recebe aquela informação, ainda tem uma série de outras burocracias, vamos dizer assim, até ele receber esse órgão. Isso, ela recebe a ligação e ela vai ser encaminhada, ela vai para o hospital onde ocorre o transplante, né? Mas aí, a equipe, enquanto isso, a equipe vai captar o órgão e eles vão ver se aquele órgão é viável ou não. Pode ser que aconteça o transplante ou pode ser que não aconteça, né? Porque é só no momento que faz a abertura do corpo que eles vão saber se aquele órgão é viável ou não. Apesar de que os exames vão ter sido feitos, pode ser que não tenha nenhum tipo de alteração nos exames de laboratório, mas alguma situação, mas eles precisam ainda assim ver o órgão, né? Para ter certeza. Nós até começamos a falar sobre isso num bloco anterior. Após a doação, o corpo fica deformado. A gente falou sobre a questão agora da pessoa receber ou não, né? Que ainda tem essa questão. O corpo fica deformado? Não. Isso também é um grande dificultador. Às vezes as famílias têm esse receio. Por exemplo, no caso de doação de córneas, né? A córnea do paciente é retirada e é colocada uma prótese. E aí é passada uma cola transparente, né? No cílio. E esse olho do paciente fica fechado. Então não dá para observar que ali teve a retirada da córnea. Da mesma forma, pele geralmente tira da região das costas, da coxa, que são lugares onde não vai ver, né? Não vai aparecer. O paciente pode, inclusive, a família do paciente pode, inclusive, abrir a urna durante o funeral, né? Não tem problema. Os órgãos, fígado, rim, quando acontece é como se fosse uma cirurgia como outra qualquer. E a equipe faz a reconstituição desse corpo, vai ocorrer a sutura, né? O fechamento, e ele pode fazer o funeral, que é uma abertura da urna, sem problema. Nayara, o que a medicina e a lei orienta com relação à aproximação da família doadora e receptor? Nós vemos, às vezes, em alguns programas, né, essa situação que as pessoas são apresentadas para a família dos doadores, mas no Brasil a lei não permite que isso aconteça. As pessoas, elas não são apresentadas para aquela que recebeu. Isso, inclusive, é informado no momento da doação. Você doa, mas você não sabe para quem que você está doando, né? Isso para que não tenha... Muitas vezes, a pessoa que recebe, ela não é que... Talvez não seja um desejo dela estabelecer vínculos, né? E muitas vezes para não ficar essa situação de que é o meu filho que está no corpo de uma outra pessoa, ou então algum outro tipo de situação. Então, no Brasil, não é permitido que seja apresentado. Antes de irmos aqui para a pergunta do ouvinte, temos aqui já uma pergunta. Eu queria que você falasse, já que essa questão de divulgação do Setembro Verde, a gente até falou no início que é um pouco tem uma dificuldade em falar desse assunto. Fale um pouquinho mais da questão do Setembro Verde, que vai acontecer, o dia e como vai ser o Setembro Verde. Em Montes Claros, na Santa Casa, nós fizemos diversas ações durante o mês de setembro voltadas para a equipe, né, para o time da Santa Casa, justamente para a conscientização de todos a respeito disso. Em todo o Brasil são feitas ações. Tem, inclusive, caminhadas, vai ter uma corrida em novembro no estado de São Paulo sobre doação para abordar esse tema também. Vários locais públicos, eles são iluminados na cor verde, tudo isso para chamar a atenção das pessoas, né, para que elas pensem a respeito do assunto.
é de extrema relevância e eu costumo sempre pedir para as pessoas refletirem, se colocando na situação, no lugar do outro, né? Nós estamos hoje saudáveis, né? Não precisamos, graças a Deus, nós não precisamos de um transplante, mas podemos vir a precisar. Então, eu sempre pergunto para aquelas pessoas que nunca pensaram sobre isso. Se hoje eu tivesse uma doença e a minha única chance de continuar vivendo fosse uma doação, eu receberia uma doação de órgãos? Porque eu acho que é um caso a se pensar, né? Se eu receberia, então por que eu não doaria? Eu gostaria que todos que estão ouvindo refletissem a respeito disso, conversassem em casa sobre a doação de órgãos, né? Manifestassem o desejo da doação. É uma situação em que vai ocorrer somente se acontecer o óbito. Você não vai ser doador em vida, a menos que alguém da sua família precise e você seja doador porque você quer doar. Mas a doação de órgãos, ela acontece depois do óbito. E conversando entre os amigos, a família, isso facilita muito no momento da decisão. Então tá aí o Setembro Verde justamente para isso, né? Para obtermos e darmos informações a respeito, isso. Né? Porque nós somos porta-vozes, né? Nossa função, além de acolher as famílias, né, independente de doação ou não, naquele momento em que elas perdem o ente querido, estão em profundo sofrimento, né, passando pela fase do luto, nós somos porta-vozes das famílias que precisam também dessa doação, né? Então, é um extremo, né? Nós lidamos com as pessoas que perdem e com as pessoas que também precisam ganhar. Nayara, para finalizar o Sala de Entrevista de hoje, temos aqui perguntas dos ouvintes. Tem específico aqui uma pergunta do Japa. Ele está dizendo o seguinte, eu vou por partes. Ele, na verdade, fez várias perguntas. Aí você pode, eu acredito que vai ter alguma coisa que a gente já mencionou, já falou aqui, mas você faça um resumo em relação a essa questão dessa pergunta dele. Ele diz assim, olá, bom dia a todos, e em especial a entrevistada de hoje, do Sala de Entrevista, a enfermeira Nayara Prates. Gostaria de cumprimentá-la e parabenizá-la pela profissão, pelo trabalho e conhecimento na área. Ele diz assim, bem, assisti uma reportagem um dia que afirmava que um único doador, após seu falecimento, é capaz de salvar mais de 20 pessoas. Quais os tipos de órgãos ou tecidos podem ser doados após a constatação da morte do paciente? Quais são os critérios legais e assistenciais para que a cirurgia de remoção seja realizada? Bom dia, Japa. Eu gostaria de agradecer a participação. As pessoas, os critérios para a doação de órgãos, né, tem que ser o paciente que tenha diagnóstico de morte encefálica. Para ser doado, ele pode doar coração, pulmão, rins, fígado, córneas, pâncreas, tendões, ossos, pele e vasos. Intestino também. Essa questão que ele falou aqui, que um doador é capaz de salvar mais de 20 pessoas? A gente fala 1 salva 8, né? Mas tem vários, às vezes colocam 1 salva 10, 1 salva 8, porque são muitos órgãos, mas alguns deles são duplos. Por exemplo, o rim, são 2 rins, então vai um rim para uma pessoa, um rim para outra, por isso que somando dá mais de 8, 10 pessoas. Ele também perguntou o seguinte, qual o significado de ser um doador em vida? Que órgãos e tecidos podem ser doados nessa situação? O doador em vida tem que ser aquela pessoa juridicamente capaz, né? E tem que ser feito exames para garantir de que essa doação não vai comprometer a saúde, a sua própria saúde. Você pode doar para parentes de até 4º grau e, se não forem parentes, precisa de uma autorização judicial. Você pode doar um rim, parte do fígado, parte do pulmão e a medula óssea. Ele também pergunta o seguinte, até já falamos sobre isso. Por que é importante o doador comunicar à sua família em vida sobre seu desejo de doar? É possível que mesmo após a manifestação do doador, os familiares se recusem, não autorizem a remoção de órgãos? A importância é justamente para facilitar para a família sobre o desejo. Quando a família sabe sobre o desejo da pessoa em vida, isso facilita no momento da tomada de decisão, principalmente naqueles casos em que há algumas pessoas que são contra e outras são a favor. Acontece sim, algumas vezes, da família não
Não, e contra o que o paciente disse em vida, mas grande parte delas, a maioria delas, respeita o que a pessoa disse em vida, né? São situações bem... São poucas as situações em que onde eu vi que o paciente já tinha manifestado e a família foi contra. A tendência é respeitar. E para finalizar, ele pergunta assim: entre os fatores que contribuem para a negação familiar frente à doação, está o receio de que a integridade física do paciente seja comprometida pela cirurgia de remoção de órgãos e tecidos. Existe algum risco de que isso ocorra? Não, de acordo com a lei, a família, a equipe que fizer a extração dos órgãos, ela tem que entregar aquele corpo em condições de ser velado, né? Então, quando ocorre qualquer tipo de doação, a doação de múltiplos órgãos, fígado, rim, ela é como se fosse um outro tipo de cirurgia. Então, vai ter a reconstituição do corpo, o corpo vai ser fechado e vai entregar para a família. No caso das córneas, coloca-se uma prótese, passa uma cola transparente no cílio e não dá para aparecer deformidade naquele local. Se for pele, geralmente tira da região das costas, da coxa. Doação de ossos, geralmente tira do fêmur, da região do braço, e que é colocado próteses no local também. Então, não ocorre essa deformidade. A família pode, inclusive, abrir a urna no momento do funeral. Eu quero agradecer o Japa pela participação, pelas perguntas, esclarecendo então as suas dúvidas, né, Japa? Espero que ele tenha obtido as informações que ele aguardava ter sobre essa questão. Nayara, eu quero agradecer mais uma vez a sua participação, Nayara Prates Ferreira, muito contribuiu para a divulgação do Setembro Verde e desejo para você muita sorte e que continue com esse trabalho maravilhoso, e a Clube FM agradece a sua participação aqui hoje. Eu que agradeço o espaço cedido, né? E espero que muitas outras oportunidades aconteçam para falar sobre isso, não só no mês de setembro, mas no decorrer do ano, porque é uma situação, é uma causa, na verdade, né? Eu falo que a doação de órgãos, ela é muito mais do que só uma causa humanitária. Ali você vai ajudar pessoas e famílias a voltarem a ter uma vida, porque as famílias sofrem junto com os pacientes que estão na fila, né? E tem muitas pessoas morrendo sem a condição de transplantar. Então, é um momento mesmo para conscientização, para que todos conversem a respeito disso entre os amigos, entre as famílias, e eu estou à disposição para esclarecimento de dúvidas que sempre surgem, né? É um assunto que as pessoas ainda têm uma certa resistência para falar, mas que com trabalho, com conscientização, com campanhas, a gente vai conseguir fazer ser tão bem visto, tão bem aceito, tão bem divulgado, como, por exemplo, o mês de outubro, que fala sobre o câncer de mama, né? E outros meses. Você está sempre na Santa Casa. Isso. Quem quiser conversar com você... Isso. Eu estou na Santa Casa, trabalho lá da segunda a sexta-feira, e eu pertenço à Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos da Santa Casa, e nós estamos lá para qualquer... eu estou à disposição para qualquer dúvida, conversas. E é isso. Muito bom. O Sala de Entrevista vai ficando por aqui. Segunda-feira estaremos de volta, acredito, com o Fernando Almeida. Muito obrigado, Nayara. E a gente volta daqui a pouquinho com a programação Alô Clube com a Samanta Dias. Sala de Entrevista. Loja 4 Estações e Silvana Confecções, juntas para melhor servir. E a hora certa. Clube, agora 11h12. Mega liquidação de calçados das lojas 4 Estações, Silvana Confecções e Super N. Uma grande variedade de calçados masculinos e feminino adulto e infantil, com descontos de 50% a 70%. Corra e aproveite. Super N, loja 4 Estações e Silvana Confecções, na Coronel Sansão, juntas para melhor servir. Internet com velocidade garantida que agrada todo mundo é Nextel. Sua internet 100% fibra, sem taxa de instalação e Wi-Fi grátis. Tenha na sua casa.